São Paulo, 1991. Shopping, Iguatemi. Tarde de quinta-feira. Ayrton Senna entrou na joalheria Bucherer sem avisar, sem segurança, sem assessor. Vestia calça jeans, tênis branco e uma jaqueta simples da McLaren, a que ele usava nos dias de folga, sem patrocínio estampado, sem nome nas costas, cabelo molhado do treino, óculos escuros. Parecia um rapaz comum que havia entrado no lugar errado. Carlos Mendonça, 52 anos, gerente da loja há 16, estava atrás do balcão quando o viu entrar. Olhou 2 vezes. Fez o cálculo silencioso que gerentes de joalheria de alto padrão aprendem a fazer nos primeiros anos de carreira. Roupa, postura, companhia. O rapaz não tinha nenhum dos marcadores que Carlos associava a cliente, nenhum Rolex visível, nenhuma bolsa de grife, nenhum acompanhante. Carlos se aproximou com um sorriso de protocolo. Boa tarde, posso ajudar? Senna tirou os óculos, olhou para a vitrine central. No meio de todas as peças, havia um relógio. Grande, pesado, mostrador branco com detalhes em ouro, pulseira de couro marrom escuro. Discreto para quem não entendia. Absurdo para quem entendia. Esse aí. Quanto custa? Carlos seguiu o olhar. O Patek Philippe. Referência 2 de 499. Um dos relógios mais raros do mundo naquele momento. Apenas algumas dezenas existiam fora de coleções privadas europeias. Esse relógio, disse Carlos com uma pausa calculada, está avaliado em R$100 mil. Ele esperou o que sempre vinha depois. O recuo sutil, o desvio de olhar. Obrigado, vou pensar. Era um roteiro que Carlos havia assistido centenas de vezes. Pessoas que entravam por curiosidade e saíam pela vergonha. Senna não saiu. Posso ver? Carlos hesitou. Uma fração de segundo. Pequena o suficiente para ser negada. Grande o suficiente para ser sentida. Senhor, é uma peça de altíssimo valor. Nós geralmente pedimos uma identificação antes de manusear itens acima de 50 mil. É uma política da loja. Senna olhou para ele, sem raiva, sem pressa. Tudo bem. Tirou a carteira do bolso. Abriu, entregou o documento. Carlos olhou, releu o nome. Ayrton Senna da Silva. Ficou parado por um momento que durou tempo demais. O rosto mudou. A voz mudou. O sorriso mudou de endereço dentro da face. Meu Deus, o senhor é... Desculpe, eu não havia reconhecido. Claro, deixa eu pegar o relógio. Senna colocou o documento de volta no bolso. Não precisa. Carlos parou. Como assim? Senna olhou para a vitrine de novo, para o relógio, depois olhou para Carlos. Eu não quero mais ver o relógio. Carlos abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas eu posso. Eu me desculpo, foi um engano. Eu não sabia quem o senhor era. Senna ficou quieto por um momento. Não foi um silêncio de raiva. Foi o silêncio de alguém que está pensando com cuidado, pesando cada palavra antes de colocá-la no mundo. Eu sei que você não sabia, mas o problema não é esse. Carlos franziu a testa. Senna continuou. Quando eu entrei aqui, eu era a mesma pessoa que sou agora. O relógio custava o mesmo, o que mudou foi o meu nome no papel. Isso não deveria mudar nada. Carlos não respondeu. Não havia resposta honesta para aquilo. Senna colocou os óculos escuros de volta. Agradeceu pela atenção com uma cortesia que Carlos sentiu como uma facada suave, e foi embora. O que Carlos não sabia era que Senna não havia chegado àquela loja por acaso. Havia uma história antes daquela tarde. Uma história que começou 8 meses antes, em março daquele mesmo ano, num domingo de manhã em São Paulo. Senna estava na casa de Milton, seu mecânico pessoal de confiança, o homem que cuidava dos seus carros particulares há quase 10 anos. Milton tinha 58 anos. Mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira com ferro e óleo. Era o tipo de homem que nunca pedia nada, nunca reclamava de nada, nunca deixava transparecer quando algo estava difícil. Mas naquele domingo, enquanto trocavam o óleo do carro, Milton falou uma coisa quase sem querer. Semana que vem faz 40 anos que trabalho com mecânica. Comecei com 16. Meu pai me disse que homem que trabalha com as mãos não precisa de relógio, porque o tempo não espera ele de qualquer jeito. Eu ri na época. Mas depois de 40 anos, comecei a achar que talvez ele tivesse errado. Senna parou o que estava fazendo. Olhou para Milton. O que você quis dizer com isso? Milton encolheu os ombros. Nada não. Bobagem de velho. Senna não deixou passar. Milton então contou. Quando tinha 18 anos, ele havia visto um relógio numa vitrine no centro de São Paulo. Não era caro, pelo padrão que estavam discutindo agora, mas era o mais bonito que ele havia visto na vida.
Mostrador simples, preto, ponteiros finos. Tinha o nome do pai gravado por dentro que um dia ele imaginava mandar gravar. O pai havia morrido sem que Milton pudesse comprar o relógio. E depois disso, a ideia de comprar um relógio para si mesmo havia morrido junto. 40 anos carregando aquilo. Senna ouviu tudo sem interromper. Na semana seguinte, ele foi ao shopping Iguatemi. Foi olhar o relógio. Não para comprar aquele especificamente. Para entender o que existia de mais bonito, de mais permanente, do tipo de coisa que um homem poderia segurar na mão e sentir o peso do tempo nela. E foi assim que ele chegou até o Patek Philippe. E foi assim que Carlos Mendonça lhe ensinou, sem querer, que o problema não era o relógio. Senna saiu da joalheria e ficou parado na calçada por um momento. Pensou em Milton. Pensou nos 40 anos. Pensou no pai de Milton que havia dito que homem que trabalha com as mãos não precisa de relógio. Pensou em como algumas frases ditas sem maldade constroem prisões que duram a vida inteira. E então pensou numa coisa diferente. Se o relógio certo não existia naquela vitrine, talvez o relógio certo precisasse ser criado. Levou 3 dias para encontrar o relojoeiro. Seu nome era Akim Abramovich, 81 anos, filho de imigrante polonês. Trabalhava num ateliê pequeno no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, num segundo andar sem placa, sem propaganda, sem vitrine. Só se chegava lá por indicação. Akim havia feito relógios para 3 chefes de Estado, 2 diretores de multinacional e um maestro famoso que Senna não reconheceu o nome, mas fingiu que sim. Senna subiu as escadas estreitas. Bateu na porta. Entrou. O ateliê cheirava a óleo de maquinário e madeira velha. Peças minúsculas espalhadas sobre bancadas de luz. Lupas por todo lado. Um rádio tocando algo que parecia ser húngaro. Akim olhou para o visitante sem se levantar. Quem indicou? Rubens Barrichello. Akim acenou com a cabeça. Suficiente. Senna sentou na cadeira à frente da bancada e explicou o que queria. Não um relógio para si mesmo. Um relógio para um homem de 58 anos que havia passado a vida inteira consertando o tempo dos outros e nunca havia tido o seu próprio. Um homem que havia perdido o pai sem conseguir gravar um nome numa tampa de metal. Akim ouviu tudo. Fez poucas perguntas. Como se chamava o pai de Milton? Antônio. Qual era a profissão de Milton? Mecânico. Há quanto tempo? 40 anos. Ele tem algum objeto favorito? Uma chave inglesa velha que pertencia ao pai, que ele ainda usa até hoje. Akim ficou quieto por um momento. Quanto o senhor quer gastar? Senna respondeu sem hesitar. O necessário. Akim olhou para ele por cima da lupa. Uma expressão que não era exatamente sorriso, mas era da mesma família. Volte em 6 meses. O relógio ficou pronto em maio de 1992. Senna subiu novamente as escadas do Bom Retiro numa tarde de chuva fina. Akim colocou a caixa sobre a bancada. Abriu. O mostrador era preto, ponteiros finos, dourados. A caixa era de aço escovado, sem brilho excessivo, discreta, sólida. O tipo de coisa que dura 100 anos se tratada com respeito, e 80 mesmo se não for. Na tampa do fundo, uma gravação. Não o nome de Milton, o nome do pai. Antônio. Embaixo, uma frase pequena, quase microscópica. 40 anos de tempo bem gasto. No interior da pulseira, algo que Akim havia acrescentado por conta própria, sem cobrar, sem avisar. O desenho embaixo, o relevo de uma chave inglesa. Pequena, quase invisível. Mas lá. Senna ficou olhando por um longo tempo. Quanto ficou? Akim disse o valor. Era significativo. Menos do que o Patek Philippe da vitrine, mas significativo. Senna pagou sem pechinchar e desceu as escadas com a caixa debaixo do braço. Ele entregou o relógio para Milton em junho de 1992, numa manhã comum de sábado, sem ocasião especial, sem discurso. Colocou a caixinha sobre o capô do carro que estavam consertando juntos. Milton abriu. Ficou quieto. Leu o nome do pai. Leu a frase. Virou o relógio. Viu o desenho da chave inglesa. Não chorou na frente de Senna. Esperou ele ir embora. Mas Senna soube. Porque quando voltou na semana seguinte, o relógio estava no pulso de Milton. E Milton não disse nada. E Senna também não disse nada. E isso foi suficiente. O que aconteceu depois é que transforma a história em outra coisa. 2 anos mais tarde, em maio de 1994, Ayrton Senna morreu em Imola. Milton estava em São Paulo quando a notícia chegou. Estava no ateliê. Parou o que estava fazendo. Ficou parado por muito tempo olhando para o relógio no próprio pulso.
Depois ligou para a família de Senna. Perguntou se podia ir ao velório. Disseram que sim. Ele foi de terno, o único que tinha, passado com muito cuidado. Ficou na fila por 3 horas. Quando chegou perto do caixão, tirou o relógio do pulso. Ficou segurando ele na mão fechada por um momento. Depois colocou de volta. Não era um objeto para ser devolvido. Era um objeto para ser carregado. Milton usou aquele relógio todo dia pelo resto da vida. Nos dias de trabalho, nos domingos, nos casamentos dos filhos, no velório da esposa. O relógio foi passando pelo tempo enquanto o tempo passava por Milton. Quando Milton morreu, em 2019, aos 86 anos, o relógio estava no pulso. Os filhos sabiam da história, sabiam de onde vinha, sabiam o que significava. Eles não venderam. Guardaram dentro da caixa original, que Milton havia conservado todos aqueles anos dentro do guarda-roupa, junto com a foto do pai e a chave inglesa velha que nunca jogou fora. Hoje a família guarda o relógio e a história junto. Não existe museu, não existe vitrine. É uma história que vive dentro de uma família, passada em voz baixa de filho para filho, do tipo que não precisa de legenda porque quem ouve já entende. E Carlos Mendonça, o gerente que pediu o documento antes de mostrar o relógio. Ele aposentou em 2003. Numa entrevista que deu anos depois para uma revista de negócios sobre atendimento ao cliente de luxo, foi perguntado sobre o maior erro da carreira. Ele contou a história. Disse que durante anos tentou se consolar, pensando que estava apenas seguindo o protocolo, que era uma política da loja, que qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas que a frase de Senna nunca saiu da cabeça. Quando eu entrei aqui, eu era a mesma pessoa que sou agora. Carlos disse que depois daquele dia passou a atender cada pessoa que entrava pela porta, como se ela fosse a pessoa mais importante da sala. Não porque ela pudesse ser famosa, mas porque ela era uma pessoa. Levou um constrangimento de 30 segundos para aprender o que não havia aprendido em 16 anos de carreira. O relógio que Senna comprou nunca esteve numa vitrine, nunca teve preço de mercado, nunca foi avaliado por seguradora nem fotografado por jornalista. Mas ele mediu algo que relógio nenhum de 100 mil reais consegue medir. Mediu o tamanho de uma gratidão, o peso de um nome gravado numa tampa de metal, o valor de ver alguém que trabalhou a vida inteira e dizer, sem palavras, sem discurso, sem ocasião especial: eu notei, eu vi, você importa, isso não tem mostrador, não tem ponteiro, não tem corda para dar, mas não para nunca.